No vídeo de hoje, nós conheceremos a história de um local importantíssimo para a história de Manaus. Um edifício mais que centenário e fruto do ciclo da borracha. Hoje falaremos sobre o Palacete Provincial. Ok, mas para a gente poder contar essa história, a gente precisa voltar no tempo até 1861, quando foi o começo da construção do palácio. Portanto, é importante enfatizar o período histórico que Manaus vivia. A província do Amazonas só foi instaurada em 1852. Manaus tinha uma população pequena, poucas ruas e era uma cidade relativamente quieta. E ainda faltava 10 anos para começar o ciclo da borracha, que apenas começou em 1870. A origem, em 1861, se dá pelo capitão da Guarda Nacional Custódio Pires Garcia, que começava a construir o Palacete Garcia, uma construção particular destinada a servir de residência à sua família. O Palacete Garcia foi logo denominado como Palacete Provincial. O palacete começou a ser utilizado em 1865, mesmo antes de sua inauguração. Porém, foi adquirido em 1867 na administração do presidente interino José Bernardo Michelis. Proposta que partiu do próprio Custódio Garcia. Assim, o governo adquiriu o prédio e determinou a realização de obras de conclusão e ampliação do casário modesto e não concluído, tudo com o fim de servir à administração. Em 1868, a obra havia consumido um pouco mais de 8.380 contos de réis. Tratava-se, em verdade, de uma obra de grande imponência. Devia ter sido construído um térreo e 2 andares, mas restou um térreo e um andar, como se encontra atualmente. A obra transformou-se em obrigação do governo. Mesmo assim, caminhava a passos lentos, eram poucos operários e raros materiais empregados, tanto que em 18 de abril de 1868, o presidente declarou a suspensão e recomeçou em 5 de outubro do mesmo ano. No período de março de 1869 a 31 de janeiro de 1870, foram construídos no Palacete 202 metros cúbicos de pedra e cal e 25 metros cúbicos de alvenaria de tijolos, consumindo cerca de 14 mil contos de réis. No ano seguinte, com o presidente João Wilknes da Matos no poder, a construção foi paralisada em razão da existência de poucos operários e alto custo dos materiais. Em 1872, com serviços de revisão, foi decretada a demolição de algumas paredes que indicavam não existir a construção de mais um andar, o que implica em que o prédio deveria permanecer apenas com um andar. Conforme assinala Leoveguido de Souza Coelho, depois de passar pelas mãos de vários pequenos construtores e empreiteiros de obras públicas, o Palacete Provincial foi praticamente concluído por João José de Freitas Guimarães, um misto de político e empreiteiro. As obras, que se iniciaram em 1861 pelo proprietário original e 1867 pelo governo, após várias interrupções, especialmente pelos poucos recursos financeiros do governo da província, das precárias condições de mão de obra e materiais, o Palacete Provincial foi inaugurado em 28 de fevereiro de 1875. Embora pequenos serviços de engenharia ainda tenham sido realizados em 1876. E, de acordo com Otônio Mesquita, apresenta frontal curvo e, no entanto, a utilização de platibanda revela uma característica neoclássica. Fora projetada para possuir 3 pavimentos, mas por questão de segurança, o terceiro foi demolido. Suas envasaduras são todas em arco pleno e estabelecem um ritmo estável entre cheios e vazios, mas não conseguem quebrar a monotonia e a simplicidade da fachada. A inauguração deve ter sido um marco político e social na pacata cidade de Manaus, sobretudo porque deve ter reunido a nata da política e das letras, da engenharia e dos serviços públicos, visto que o prédio passou a servir
logo as diversas repartições importantes da época. Foram muitas intervenções físicas levadas a efeito no Palacete Provincial, no período republicano, de 1889 até 2002, quando o prédio foi transferido oficialmente para o controle da Secretaria do Estado da Cultura. Os materiais construtivos usados no Palacete Provincial foram cal, alvenaria de pedra, alvenaria de tijolo, mármore, bronze, ferragens e vidros. No fim, podemos apontar que, mesmo passando por mudança ao longo dos anos, o palacete se caracteriza como um estilo neoclássico, por meio de suas características construtivas e detalhes arquitetônicos, e além de tudo, pelo período arquitetônico brasileiro em que foi construído, justamente no período neoclássico.